uns aos outros, and I have loved you, como eu vos amei. so must you love one another. Que também vós uns aos outros vos amei. By this everyone will know that E nisto todos conhecerão que vocês são, you are my disciple, vocês são os meus discípulos, if you love one another. se vocês amarem uns aos outros. So sister and brothers, and unity in power. Então, irmãos, vivendo em união e poder, And my sister and brother, they are asleep, they are agora dormindo. ok. Ele perguntou, os meus irmãos estão dormindo agora? Não! Listen my voice and church. Ele falou que ele não está escutando a igreja. Okay, so they are focused in your voice, in my voice right now. Yes, okay. And say to hallelujah. Mas aleluia! Hallelujah, again hallelujah. De novo, aleluia! And so please go in your home and love one another. Então, por favor, vão para suas casas e amem uns aos outros. Sister, love with brother. Irmã, ame seu irmão. And father, love with son. E pais, amem seus filhos. And mother, love with sister, daughter. E mães, amem suas filhas. When we live together in unity, Quando vocês vivem em união love one another, e amando uns aos outros, we're complete family. nós viramos uma família completa. You are have power, great power. E no nome do Senhor Jesus, vocês têm grande poder, um poder muito grande. Not problem, not any worries, and give you tension. Então não deem atenção para os problemas e para as preocupações. Because you are in unity. Porque vocês estão unidos. Hallelujah. Aleluia! Aleluia! And Jesus wants to love one another. E Jesus, Ele quer que nós amemos uns aos outros. If you love one another, Se vocês amarem uns aos outros, you are my disciple. vocês serão os discípulos de Jesus. Devil don't wants. As trevas não querem You not love one another. que vocês amem uns aos outros. But Jesus Mas Jesus and the Bible teaches us e a Bíblia nos ensina, we're living together in unity. quando nós vivemos juntos em união, I share with you in the formal story. assim como na história do fazendeiro, His father wants esse pai queria his son and live together in unity. que seus filhos vivessem em união e juntos. Same as our Father, our Heavenly Father, Jesus Christ. E nessa mensagem, aquele pai é o nosso Pai Jesus Cristo. We live together in unity. E Ele também quer que nós vivamos em união e juntos. Unity and power. União e poder. Jesus loves you. Jesus te ama. Hallelujah. Aleluia. And sister
Hoje, se você está bravo com alguém aqui, so forgive one another. então perdoe ele. And Jesus said, love one another. E Jesus disse: amem uns aos outros. You are my disciple, I love you. Vocês são meus discípulos e eu amo vocês. Amém. Jesus loved my Father. Jesus ama o Pai dele. Hallelujah. Aleluia. Jesus loved my sisters. Jesus ama as irmãs dele. Jesus loved my brother. Jesus ama os irmãos dele também. We are all filhos de Jesus Cristo. Nós somos todos filhos de Jesus Cristo. Jesus love you. Hallelujah. Jesus te ama, aleluia. And today we need Hoje nós precisamos live together in unity. viver juntos e unidos. And the book of Psalms E no livro de Salmos, and the chapter 133 and verse 1. capítulo 133, versículo 1. How good and pleasant when God's people live together in unity. O quão bom e suave é que o povo de Deus vive em união. This was not only for brother. Can you repeat, please? Pouquinho. This was not only for brothers. Ok. Essa igreja não é apenas sobre irmãos e irmãs. This Biblia was not for only Kemal. I don't understand you. This verse and the Bible was not for brother. Ok, isso é o que a Bíblia quer, que vocês não briguem com os irmãos. This verse Essa palavra for you, é para você, for my sister, para minha irmã, for my brother, para o meu irmão, for my pastors, para os meus pastores, for my church, para a minha igreja, for my home. para a minha casa. Jesus love you, my dear sister. Ok, Jesus ama vocês, meus queridos irmãos. Power in unity. Poder e união. Jesus love you. Jesus te ama. And today need Hoje nós precisamos and living together in unity. viver juntos em união. Hand not complete with the fingers, all fingers. A mão não está completa sem um dos dedos. Church is not complete and with all members, church members and with the pastor. A igreja não está completa sem os irmãos ou sem o pastor. And home not complete with all family members. A casa não está completa sem os membros da família. Today need and live together in unity. Hoje nós precisamos viver em união e juntos. And listen voice of Jesus. Então escutem a palavra de Deus. He loves you, Jesus loves you. Jesus te ama, Ele te ama. Hallelujah. Aleluia! And today we need E hoje nós precisamos and live together in unity. viver juntos em união. Close your eyes
pray for you. Ok, fechem os olhos que ele vai orar. E já avisando que ele ora rápido, então. And everyone, and lift your head. Ok, então todos levantem suas mãos. And sister and brothers and all people stand. Então todos os irmãos e irmãs estendam, deem as mãos. And catch and one another. Ok, ele quer que vocês coloquem as mãos juntas, deem as mãos para quem está do lado. And just a moment I call you in a video call and okay? Ok, I'm waiting. Ele vai ligar agora por vídeo chamada. Levantem, tá? Vamos fazer isso por ele. Yes. Yeah. Look at catch your hand. Big brother. Todos juntem as mãos e levantem. Yes, and pray. Jesus, and we accept your word and purpose and live together in unity. E ele vai orar para Jesus para que vocês aceitem a palavra da Bíblia e vivam em união. Todos orem na sua língua. Todo mundo ora. Aleluia. Queridos Pai, eu oro pelo Senhor, pelos meus queridos irmãos. Em nome de Jesus.